Vem morar com a gente, amor. Minha mãe é aposentada e ajuda nas contas. Vai ser tranquilo. Essas foram as palavras que ouvi da minha própria filha pelo celular, enquanto ela achava que eu estava dormindo no sofá da sala. Palavras que revelaram um plano que eu nunca imaginei que estivesse sendo tramado nas minhas costas. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Beatriz, tenho 60 anos e sou aposentada há 4 anos depois de trabalhar mais de 3 décadas como professora municipal. Depois que meu marido faleceu há 2 anos, vendi minha casa e fui morar com minha filha única, Lívia, numa decisão que na época pareceu a melhor para nós duas. Eu ajudava com parte das despesas, ela teria companhia, e eu não ficaria sozinha naquela casa grande cheia de lembranças dolorosas. Naquela tarde de quinta-feira, eu havia chegado do supermercado carregando sacolas pesadas. Aos 60 anos, subir escadas com compras não é mais tão fácil quanto costumava ser. Estava exausta, as pernas doíam, e decidi descansar um pouco no sofá da sala antes de guardar as coisas na cozinha. O apartamento estava em silêncio. Pensei que Lívia ainda estivesse no trabalho, já que normalmente ela só chegava depois das 6 da tarde. Deitei-me no sofá com uma almofada debaixo da cabeça. Fechei os olhos e estava quase pegando no sono quando ouvi a porta do quarto de Lívia se abrir. Ela estava em casa o tempo todo. Provavelmente tinha voltado mais cedo e estava no quarto. Eu ia me levantar para cumprimentá-la quando ouvi sua voz animada ao telefone. Gustavo, amor, estou te dizendo que vai dar certo. Ela falava num tom conspiratório, como se estivesse contando um segredo delicioso. Curiosamente, mantive os olhos fechados, sem fazer barulho. Gustavo era um namorado novo de Lívia, um rapaz de 30 anos que ela conhecera há uns 3 meses num aplicativo de relacionamento. Eu o tinha visto apenas 2 vezes, sempre de passagem, quando ele vinha buscá-la para sair. Parecia simpático, educado, mas algo nele me incomodava. Talvez aquele sorriso confiante demais, ou a forma como seus olhos avaliavam o apartamento toda vez que entrava. Não, ela não vai se importar, continuou Lívia, agora rindo baixinho. Olha, minha mãe é aposentada e recebe uma aposentadoria boa. Ela já ajuda aqui com as contas do apartamento, com o mercado, essas coisas. Se você vier morar aqui, vai ser tranquilo. Meu coração deu um salto no peito. Ela estava planejando que o namorado viesse morar conosco? E estava usando meu dinheiro como argumento de convencimento? Permaneci imóvel, fingindo estar dormindo, enquanto cada palavra que saía da boca da minha filha era como uma facada. Sério, Gu, pensa comigo. Você não teria que pagar aluguel naquele apartamento caro que você divide com aquele cara. Aqui tem espaço, tem comida, minha mãe cozinha super bem, e com o dinheiro que você economizar, a gente pode juntar para viajar, sair mais. Ela fez uma pausa ouvindo algo do outro lado da linha. Lógico que ela não vai cobrar nada. Ela é minha mãe. E, além do mais, ela adora ajudar. É do jeitinho dela. Do jeitinho dela. Como se minha generosidade fosse uma característica que poderia ser explorada sem escrúpulos. Como se eu não tivesse voz ou vontade própria. Como se meu dinheiro, conquistado com décadas de trabalho árduo em salas de aula lotadas, fosse uma fonte inesgotável à disposição dos planos dela. Ah, ela vai adorar ter você aqui. Vou nem avisar antes. Deixa eu preparar o terreno primeiro, entendeu? Mais risadas. Daqui uns dias eu falo com ela, mas já te adianto. Vai dar tudo certo. Ela nunca me nega nada, amor. Nunca. Senti minha respiração ficar pesada, mas me esforcei para mantê-la regular, como se realmente estivesse dormindo. Lágrimas começaram a se formar nos cantos dos meus olhos fechados. Nunca me nega nada. Era verdade. Passei a vida inteira dizendo sim para Lívia. Sim para o curso de inglês caro. Sim para a viagem de formatura. Sim para ajudar a mobiliar o apartamento. Sim, sim, sim. E agora descobria que isso não era visto como amor, mas como fraqueza. Claro que ela vai continuar ajudando nas contas. Gu, ela é aposentada, mora aqui de favor. É o mínimo que ela pode fazer, né? Lívia riu novamente. Um riso que me soou cruel e frio. Olha, eu já calculei. Se a gente dividir tudo, conta de luz, água, internet, mercado,
e minha mãe continuar contribuindo como já contribui, vai sobrar dinheiro pra gente. Você pode até economizar uma grana boa todo mês. Morar de favor. Essa expressão ecoou na minha cabeça como um trovão. Eu, que vendi minha casa própria, quitada, para ajudar Lívia a dar entrada nesse apartamento. Eu, que pago metade de todas as contas. Eu que limpo, cozinho, organizo tudo para que ela chegue do trabalho e encontre a casa em ordem. Eu estava morando de favor? Sim, amor. Pode ir separando suas coisas. Em uns 5, 6 dias, no máximo uma semana, eu arrumo tudo aqui e você vem com suas malas. Vai ser perfeito. Ouvi o som de beijos pelo telefone. Eu te amo também. Até mais tarde. Ela desligou e voltou para o quarto cantarolando uma música alegre, completamente alheia ao terremoto que havia provocado no meu coração. Permaneci no sofá por mais alguns minutos, processando cada palavra, cada risada, cada plano que fora tramado sem meu conhecimento ou consentimento. Quando finalmente me levantei, enxuguei as lágrimas silenciosamente e fui para a cozinha guardar as compras. Minhas mãos tremiam enquanto organizava os produtos nas prateleiras. Minha mente, porém, estava longe dali. Estava calculando, planejando, tomando decisões que mudariam tudo. Se Lívia achava que eu era uma fonte de dinheiro conveniente, se ela planejava me usar para bancar a vida do namorado, se eu era vista apenas como alguém que mora de favor e nunca nega nada, então era hora de mostrar para minha filha quem realmente era Beatriz. Naquela noite, enquanto jantávamos juntas como se nada tivesse acontecido, observei Lívia com olhos novos. Ela sorria, contava sobre o dia no trabalho, fazia planos para o fim de semana. Eu assentia, comentava, ria nos momentos certos, mas por dentro, uma tempestade estava se formando. Lívia tinha dito que precisava de 5 ou 6 dias para preparar o terreno. Pois bem, eu também teria esses dias, e eu os usaria muito bem. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto escuro do meu quarto, as palavras de Lívia continuavam ecoando na minha cabeça como um disco arranhado. Ela mora aqui de favor. Nunca me nega nada. É o mínimo que ela pode fazer. Cada frase era como um peso no meu peito, tornando difícil até mesmo respirar direito. Peguei meu celular e abri as fotos antigas. Lá estava Lívia bebê, nos meus braços no hospital. Lívia criança, no seu primeiro dia de aula, segurando minha mão com força porque estava nervosa. Lívia adolescente, abraçada comigo na formatura do ensino médio. E eu, sempre ali, sempre presente, sempre apoiando. Em todas essas fotos, meu sorriso era genuíno. Eu amava ser mãe, amava cuidar dela, amava vê-la crescer e conquistar seus objetivos. Quando tinha valido a pena? Em que momento meu amor incondicional havia se transformado em algo que poderia ser explorado tão friamente? Lembrei-me de todos os sacrifícios que fiz ao longo dos anos. Quando meu marido, Paulo, ainda era vivo, vivíamos com aperto para pagar a escola particular de Lívia porque ela queria estudar com as amigas. Eu pegava horas extras na escola municipal onde lecionava, dava aulas particulares nos finais de semana, tudo para que ela não sentisse falta de nada. Paulo trabalhava como contador em 2 empresas, chegava em casa exausto todas as noites, mas nunca reclamava. É pela nossa princesa, ele dizia, beijando minha testa. Quando Lívia quis fazer faculdade de administração numa universidade privada, cara, nós 2 pegamos um empréstimo. Eu tinha 48 anos e assumi uma dívida que só terminei de pagar aos 54. 6 anos pagando parcelas pesadas, apertando o orçamento em tudo, mas Lívia teve seu diploma. Depois que Paulo faleceu de infarto fulminante há 2 anos, fiquei sozinha naquela casa de 3 quartos que havíamos comprado com tanto esforço. A solidão era sufocante. Cada cômodo trazia lembranças dele. A cadeira onde ele sentava para ler jornal. A xícara de café que ele preferia. O lado da cama onde dormia. Tudo me lembrava do vazio que ele deixou. Foi Lívia quem sugeriu que eu vendesse a casa e fosse morar com ela. Mãe, você não precisa ficar sozinha naquela casa enorme. Vem morar comigo. Vai ser bom pra gente, a gente se faz companhia. Na época, suas palavras pareceram um bálsamo para minha dor. Eu realmente acreditei que ela queria me ter por perto, por amor, por preocupação.
por carinho. Vendi a casa por um valor bom. Era uma propriedade bem localizada, quitada, que Paulo e eu havíamos comprado há 25 anos. Com o dinheiro da venda, ajudei Lívia a dar uma entrada considerável no apartamento onde ela morava de aluguel. Ela ficou radiante. Mãe, você é a melhor. Agora vou ter meu próprio apartamento. Abracei-a, feliz por poder ajudar minha filha a conquistar um patrimônio. O que sobrou do dinheiro, investi em uma aplicação conservadora que me rendia uns R$2.000 por mês, além da minha aposentadoria de R$4.000. R$6.000 mensais que eu considerava uma quantia razoável para viver com dignidade. Lívia ganhava cerca de R$3.500 em seu emprego como assistente administrativa. Juntas, tínhamos quase R$10.000 por mês entrando em casa. Desde que me mudei, sempre contribuí com metade de todas as despesas: condomínio, luz, água, internet, gás, mercado. Fazia questão de pagar minha parte porque não queria ser um peso para ninguém. Além disso, cozinhava, limpava, organizava tudo. Lívia saía para o trabalho às 8 da manhã e voltava às 6 da tarde, encontrando sempre a casa impecável, a comida pronta, as roupas lavadas e passadas. Mas agora eu entendia. Tudo o que eu fazia não era visto como amor ou contribuição. Era visto como o mínimo que eu podia fazer por morar de favor. Como se os 30 anos que passei criando Lívia sozinha depois que Paulo morreu não contassem para nada. Como se o dinheiro que dei de entrada no apartamento dela fosse esquecido. Como se minha presença fosse uma caridade que ela me concedia, não uma escolha de ambas. E agora, o plano era pior. Trazer o namorado para morar conosco, usar meu dinheiro para sustentar os dois, tudo sem sequer me consultar. Como se eu fosse um móvel da casa, sem voz, sem vontade, apenas uma fonte conveniente de recursos financeiros. Pensei em Gustavo, o tal namorado. 3 meses de relacionamento e Lívia já queria que ele morasse aqui. Nem sequer tivemos uma conversa séria sobre ele. O que eu sabia? Que ele tinha 30 anos, trabalhava com não sei o quê, dividia apartamento com alguém. E agora descobria que aparentemente estava procurando uma situação mais confortável financeiramente. E minha filha estava oferecendo isso em bandeja de prata, usando meu dinheiro como atrativo. Ela é fácil de convencer. Lívia tinha dito ao telefone. Nunca me nega nada. Tinha razão. Eu nunca negava nada a ela. Mas isso era amor, não fraqueza. Ou talvez fosse fraqueza disfarçada de amor. Talvez eu tivesse criado uma filha que não entendia o valor do sacrifício, que via generosidade como algo natural e esperado, não como um gesto de amor que merecia reconhecimento e respeito. As lágrimas finalmente vieram, molhando meu travesseiro no escuro do quarto. Chorei em silêncio para que Lívia não ouvisse do quarto ao lado. Chorei pela inocência perdida, pela confiança quebrada, pela descoberta dolorosa de que minha única filha me via apenas como um recurso conveniente. Mas enquanto as lágrimas caíam, algo dentro de mim começava a se solidificar. Uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Uma clareza mental que cortou através da dor como uma lâmina afiada. Se Lívia achava que eu era fácil de convencer, ela estava prestes a descobrir o quanto estava enganada. Se ela pensava que eu aceitaria passivamente ser usada para bancar a vida do namorado dela, ela não conhecia realmente sua mãe. Se ela imaginava que eu não tinha dignidade ou amor próprio suficiente para tomar uma atitude, ela estava muito, muito enganada. Sequei as lágrimas, peguei meu caderno de anotações da gaveta da mesinha de cabeceira e comecei a escrever. Uma lista. Uma lista de tudo o que eu precisava fazer nos próximos dias. Lívia havia dito que precisava de 5 ou 6 dias para preparar o terreno. Pois bem, eu usaria exatamente esse tempo para preparar minha saída. Não haveria gritos, não haveria acusações dramáticas, não haveria cenas de novela. Haveria apenas ação silenciosa, planejamento cuidadoso e uma lição que Lívia jamais esqueceria. A mulher que ela achava que conhecia, a mãe, fácil de convencer que nunca nega nada, estava prestes a mostrar que debaixo de toda aquela bondade havia uma espinha dorsal de aço. E quando Gustavo chegasse com suas malas na porta, esperando encontrar uma aposentada submissa pronta para bancar sua vida confortável,
ele encontraria uma surpresa que nem ele nem Lívia jamais esperariam. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há muito tempo. Enquanto Lívia tomava café apressadamente antes de sair para o trabalho, observei cada movimento dela com olhos diferentes. Ela mastigava sua torrada, mexia no celular, reclamava do trânsito que a esperava, completamente alheia ao furacão que se formava ao seu lado. Mãe, hoje vou chegar mais tarde. Combinei de sair com umas amigas depois do trabalho, disse ela pegando a bolsa. Não precisa me esperar para jantar, tá? Claro, querida, aproveite, respondi com um sorriso tranquilo. Assim que a porta se fechou, peguei minha própria bolsa e saí logo em seguida. Tinha muito o que fazer, e pouco tempo para executar tudo. A primeira parada era a agência bancária onde mantinha minha conta há mais de 20 anos. O banco abriu às 10 horas, e eu estava lá na porta esperando. A gerente, Dona Carmen, me conhecia bem. Havia gerenciado minha conta desde que me aposentei. Ajudou com os investimentos do dinheiro da venda da casa. Sempre foi atenciosa e discreta. Dona Beatriz, que surpresa vê-la tão cedo. Como posso ajudar? Sentei-me em sua sala com a porta fechada e fui direta ao ponto. Carmen, preciso abrir uma nova conta. Uma conta que seja só minha, sem cartões adicionais, sem nenhuma vinculação com outras pessoas. E preciso transferir todos os meus recursos para essa nova conta. Carmen me olhou com uma expressão curiosa, mas profissional. Claro, podemos fazer isso. Posso perguntar o motivo? É apenas para organizarmos melhor. Questões familiares. Respondi simplesmente. Preciso de privacidade financeira. Ela assentiu compreensivamente, sem fazer mais perguntas. Em menos de 1 hora, eu tinha uma nova conta corrente, novos cartões a caminho e todas as minhas aplicações financeiras transferidas. Também pedi para mudar o endereço de correspondência dos extratos para recebimento digital apenas, no meu e-mail pessoal, que Lívia não tinha acesso. Dona Beatriz, há um cartão adicional vinculado à sua conta antiga, em nome de Lívia Ferreira Santos, Carmen me informou, olhando a tela do computador. O que deseja fazer com ele? Meu coração apertou por 1 segundo. Aquele cartão havia sido um presente de aniversário que dei a Lívia 3 anos atrás, quando ela estava desempregada e passando dificuldades. Para emergências, eu havia dito na época, abraçando-a. Ela prometeu usar apenas em casos necessários, mas eu sabia que ocasionalmente ela o utilizava para pequenas compras. Cancele, por favor, disse com firmeza. Tem certeza? Uma vez cancelado, será necessário? Tenho certeza. Cancele agora. Saindo do banco, senti um peso se levantar dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, meu dinheiro era completamente meu, sem acesso de terceiros, sem possibilidade de ser usado sem meu consentimento. Era libertador e assustador ao mesmo tempo. A segunda parada era mais delicada. Precisava de orientação legal para entender meus direitos e proteger meu patrimônio. Através de uma indicação de uma amiga professora aposentada que havia passado por um divórcio complicado, consegui o contato de um advogado especializado em direito de família e sucessões. O escritório do Dr. Alberto Mendes ficava num prédio comercial discreto no centro. Ele era um senhor de uns 65 anos, cabelos grisalhos e óculos de leitura pendurados no pescoço. Recebi-me com aperto de mão firme e me ofereceu café enquanto eu explicava minha situação. Doutora Beatriz? Ele começou, sempre usando o título de professora que eu apreciava. Deixe-me entender. Sua filha planeja trazer um namorado para morar no apartamento onde vocês vivem e pretende usar seus recursos financeiros para sustentá-lo, tudo isso sem seu consentimento? Exatamente. E pelo que ouvi, ela acredita que eu simplesmente aceitarei porque nunca nego nada a ela. Doutor. Alberto suspirou, tirando os óculos e limpando as lentes. Infelizmente, esse tipo de situação é mais comum do que se imagina. Filhos adultos que veem os pais como fontes inesgotáveis de recursos. Me diga, esse apartamento está em nome de quem? Apenas de Lívia. Eu ajudei com a entrada, mas o financiamento está no nome dela. Entendo. Então, legalmente, ela pode decidir quem mora ou não no apartamento. Mas isso não significa que você é obrigada a permanecer lá ou a contribuir financeiramente. Vamos fazer o seguinte.
Dr. Alberto passou a próxima meia hora me explicando meus direitos, me orientando sobre como proteger meu patrimônio e me ajudando a elaborar um documento simples declarando que qualquer contribuição financeira que eu fizesse daquele momento em diante seria por livre e espontânea vontade, não por obrigação. Doutora Beatriz, posso dar um conselho como alguém que já viu muitas famílias se desentenderem por dinheiro? Às vezes, as pessoas só aprendem a valorizar o que têm quando perdem. Sua filha precisa entender que sua bondade não é fraqueza e sua presença não é garantida. Suas palavras ecoaram em mim enquanto eu assinava os documentos. Ele tinha razão. Lívia precisava aprender uma lição que eu deveria ter ensinado há muito tempo. Respeito não se pede, se conquista. E amor verdadeiro não vem com preço ou condições. A terceira tarefa do dia era a mais prática. Encontrar um lugar para morar. Não podia mais ficar naquele apartamento sabendo que era vista como alguém que morava de favor. Precisava de um espaço meu, onde eu fosse dona da minha própria vida. Através de sites de imóveis, encontrei alguns apartamentos mobiliados para alugar. Não queria nada muito grande ou caro, apenas um lugar digno e confortável, onde pudesse reconstruir minha vida. Agendei visitas para os próximos dias. Voltei para casa no final da tarde, antes de Lívia chegar. Preparei o jantar como sempre fazia, arrumei a cozinha, limpei tudo. Quando ela chegou perto das 9 da noite, alegre depois de sair com as amigas, encontrou a casa impecável e a mãe assistindo televisão tranquilamente. Oi, mãe! Que cheiro bom você cozinhou? Fiz aquele frango que você gosta. Está na geladeira, é só esquentar. Você é demais! Ela me beijou na testa e foi para a cozinha. Observei-a de longe, rindo enquanto mexia no celular e esquentava a comida. Tão despreocupada, tão confiante de que tudo estava sob controle, tão certa de que a mãe, fácil de convencer, continuaria a ser sua rede de segurança financeira para sempre. Ela não fazia ideia de que cada sorriso, cada agradecimento casual, cada gesto de carinho automático estava sendo processado através de um filtro completamente novo. Não era mais a mãe cega de amor incondicional. Era a mulher que havia ouvido seus planos e estava tomando providências. Nos próximos dias, continuei minha rotina normal enquanto planejava meticulosamente cada passo. Lívia não percebeu nada diferente. Por que perceberia? Para ela, eu era previsível, confiável, sempre disponível. Mas tempestades silenciosas são sempre as mais devastadoras. E a tempestade que se formava estava prestes a mudar tudo. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de normalidade aparente e preparação secreta. Durante o dia, enquanto Lívia estava no trabalho, eu agia como uma mulher em missão. À noite, quando ela chegava, eu voltava a ser a mãe previsível e disponível que ela sempre conheceu. No segundo dia, após descobrir o plano, visitei 3 apartamentos mobiliados. O primeiro era escuro e com cheiro de mofo. O segundo ficava longe demais do centro da cidade e de tudo que eu conhecia. Mas o terceiro era perfeito. Ficava num prédio de classe média, num bairro tranquilo a cerca de 15 minutos do apartamento de Lívia. Tinha um quarto espaçoso, sala com varanda, cozinha equipada e banheiro reformado. Os móveis eram simples, mas em bom estado. O melhor de tudo, estava disponível imediatamente. A senhora tem interesse? Perguntou a corretora, uma moça jovem e simpática chamada Juliana. Tenho. Posso assinar o contrato hoje? Ela pareceu surpresa com minha decisão rápida. Claro, vamos precisar de documentos, comprovantes de renda, fiador ou 3 meses de caução. Pago 6 meses adiantados, disse calmamente. Sem fiador. Os olhos dela se arregalaram. 6 meses? Nossa, isso facilita muito. Vou preparar o contrato agora mesmo. 2 horas depois, eu tinha as chaves do meu novo lar na bolsa. 6 meses de aluguel que custaram uma parte considerável das minhas reservas, mas que me garantiam liberdade total. Não devia nada a ninguém, não dependia de ninguém, não seria mais alguém que morava de favor. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina cuidadosa. Toda manhã, depois que Lívia saía para o trabalho, eu pegava uma sacola ou mala pequena e levava algumas coisas para o apartamento novo. Nada muito óbvio que ela pudesse notar a falta imediatamente, mas itens importantes.
No primeiro dia, levei documentos, certidão de nascimento, carteira de trabalho, documentos do carro que vendi há 2 anos, fotos antigas da família, certificados de cursos que fiz ao longo da vida. Tudo que tinha valor sentimental ou legal foi para o apartamento novo, guardado cuidadosamente em uma caixa rotulada. No segundo dia, foram as joias. Não tinha muito. A aliança de casamento de Paulo que eu ainda usava em uma corrente no pescoço, uns brincos de ouro que minha mãe me deu quando me formei professora, um relógio antigo que pertenceu ao meu avô. Pequenos tesouros familiares que Lívia provavelmente nem lembrava que eu tinha, mas que eram inestimáveis para mim. No terceiro dia, levei roupas. Não todas de uma vez, isso seria muito óbvio. Mas as peças de que mais gostava, os sapatos confortáveis, a jaqueta de couro que Paulo me deu no nosso último aniversário juntos. Deixei no guarda-roupa de Lívia apenas roupas mais velhas que eu não me importaria de perder. Cada viagem ao novo apartamento era como construir uma nova versão de mim mesma. Eu arrumava as coisas com carinho, imaginando como seria minha vida ali. Sozinha, sim, mas livre. Sem precisar ouvir conversas conspiratórias sobre como me usar. Sem precisar fingir que não sabia que era vista como uma fonte de renda conveniente. Durante as tardes, eu voltava para o apartamento de Lívia e assumia minha rotina normal. Limpava, cozinhava, lavava roupas. Tudo como sempre. Lívia chegava do trabalho e encontrava tudo funcionando perfeitamente, sem suspeitar de nada. "Mãe, você está diferente", ela comentou uma noite durante o jantar. Meu coração acelerou. Diferente como? Não sei, mais animada? Está até cantando enquanto cozinha. Faz tempo que não te via assim. Sorri tranquilamente. Talvez seja porque estou me sentindo bem, querida. Às vezes a gente só precisa de uma perspectiva nova sobre a vida. Ela pareceu satisfeita com a resposta e voltou a mexer no celular, provavelmente conversando com Gustavo, refinando os planos deles, contando os dias até ele chegar com as malas. No quarto dia, levei meus livros favoritos. Paulo sempre dizia que minha pequena biblioteca era um dos meus tesouros mais preciosos. Romances clássicos que reli dezenas de vezes, livros de pedagogia da minha época de professora, biografias inspiradoras. Cada um tinha uma história, uma memória. Foram todos para as prateleiras vazias do novo apartamento. Também comprei algumas coisas novas. Toalhas macias, um jogo de panelas de qualidade, um edredom confortável. Gastei meu próprio dinheiro, ganho com décadas de trabalho honesto, em coisas que me traziam prazer e conforto. Pela primeira vez em anos, não me senti culpada por cada centavo gasto. No quinto dia, a transformação estava quase completa. O novo apartamento tinha tudo o que eu precisava para recomeçar. O antigo tinha apenas o suficiente para não levantar suspeitas imediatas. Lívia não entrava muito no meu quarto. Respeitava minha privacidade, pelo menos nisso. Então não notou que meu guarda-roupa estava pela metade e que várias coisas haviam desaparecido. À noite daquele quinto dia, enquanto preparava o jantar, Lívia entrou na cozinha com um sorriso largo no rosto. "Mãe, preciso te contar uma coisa. O Gustavo vai passar aqui amanhã para conhecer melhor você. Ele está ansioso para... Bem, para fazer parte da família." Continuei cortando os legumes calmamente. "Ah, é? Que legal. É, ele é um amor de pessoa, mãe. Você vai adorar ele. E quem sabe..." Ela deu uma risadinha nervosa. "Quem sabe em breve ele não fica mais tempo por aqui, né? Tipo, morando..." Olhei para ela, vendo a expectativa no seu rosto. Ela estava testando as águas, preparando o terreno para a grande revelação que achava que seria uma surpresa para mim. "Veremos, Lívia. Veremos." Foi tudo o que disse. Ela pareceu satisfeita com a resposta ambígua e saiu da cozinha cantarolando. Não tinha ideia de que a surpresa seria completamente diferente do que ela imaginava. Naquela noite, deitada no meu quarto quase vazio, olhei ao redor uma última vez. Amanhã seria o grande dia. Gustavo viria, e logo depois, pelo que ouvi Lívia combinando ao telefone, ele chegaria com as malas em uns 2 ou 3 dias. Perfeito. Meu plano estava completo.
E o deles estava prestes a desmoronar espetacularmente. O sábado amanheceu ensolarado e quente. Lívia acordou cedo, o que era incomum para ela em finais de semana. Estava ansiosa, arrumando a casa, organizando coisas que já estavam organizadas, mudando objetos de lugar sem motivo aparente. Mãe, o Gustavo vai almoçar aqui hoje, lembra? Queria que tudo estivesse perfeito, disse ela, ajeitando as almofadas do sofá pela terceira vez. Claro, querida, já estou preparando um almoço especial, respondi da cozinha, onde estava fazendo uma lasanha, prato que sempre impressionava visitas. O que Lívia não sabia era que aquela seria minha última refeição preparada naquela cozinha. Depois do almoço, eu tinha planos muito diferentes dos dela. Gustavo chegou pontualmente ao meio-dia, trazendo uma garrafa de vinho e um sorriso largo e confiante. Era alto, bem apessoado, cabelos bem cortados e roupas caras. Tinha aquele ar de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Dona Beatriz, finalmente vamos nos conhecer melhor, disse ele, me abraçando como se já fôssemos íntimos. Lívia fala tanto da senhora. Trouxe um vinho para acompanhar o almoço. Que gentileza, Gustavo. Seja bem-vindo. Respondi educadamente, observando cada detalhe dele. Durante o almoço, Gustavo foi extremamente simpático. Elogiou a comida efusivamente. Contou histórias engraçadas sobre o trabalho dele em uma empresa de tecnologia. Fez perguntas sobre minha carreira como professora. Era charmoso, articulado. Sabia exatamente como conquistar pessoas. Eu podia ver por que Lívia havia se encantado tão rapidamente. Dona Beatriz, a senhora deve ter sido uma professora incrível. Eu sempre admirei muito os educadores. Minha mãe também é professora, aposentada como a senhora, disse ele. E eu percebi a jogada. Criar conexão emocional. Estabelecer pontos em comum. É uma profissão gratificante, respondi simplesmente, servindo sobremesa. Depois do almoço, os três ficamos na sala conversando. Gustavo continuou sua performance de genro ideal, e Lívia estava radiante vendo que estávamos nos dando bem. Ela não percebia que eu estava simplesmente sendo educada, não genuinamente receptiva. Por volta das 3 da tarde, a campainha tocou. Lívia e Gustavo trocaram um olhar cúmplice que não passou despercebido. Ah, deve ser o entregador, disse Gustavo casualmente. Pedi umas coisas online que foram entregues aqui. Espero que não se importe, Dona Beatriz. Claro que não, respondi, embora soubesse exatamente o que estava acontecendo. Lívia foi até a porta e voltou seguida de um homem carregando 2 malas enormes. Não eram coisas compradas online. Eram as malas de Gustavo. Pode deixar aí no canto mesmo, disse Gustavo para o homem, que depositou as malas e saiu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lívia olhava nervosamente entre mim e Gustavo. Ele mantinha aquele sorriso confiante, mas agora com um toque de desafio nos olhos. Mãe, Lívia começou, com uma voz que tentava soar alegre, mas saía nervosa. A gente tem uma novidade para te contar. Uma surpresa boa. Sentei-me confortavelmente na poltrona, cruzei as mãos no colo e olhei para os dois. Estou ouvindo. Bem, é que o Gustavo e eu estamos muito sérios no relacionamento, sabe? E conversamos muito sobre o futuro, sobre ficarmos mais tempo juntos. Ela olhou para Gustavo como se pedisse apoio. Ele colocou o braço ao redor dela, protetoramente. Dona Beatriz, eu e Lívia nos amamos muito e decidimos dar o próximo passo no relacionamento. Ele vai morar aqui com a gente, mãe. Lívia soltou de uma vez, sorrindo ansiosamente. Não é maravilhoso? Vamos ser uma família de verdade. Olhei para as malas enormes no canto da sala. Olhei para o casal abraçado, esperando minha aprovação, minha bênção, minha aceitação passiva de uma decisão já tomada. Olhei para Gustavo, que agora me observava com aquele sorriso confiante de quem achava que o jogo estava ganho. Mora aqui, repeti calmamente. Com a gente. Isso! Vai ser ótimo, mãe. A gente vai dividir as tarefas, as despesas. Lívia falava rápido, nervosamente. Gustavo é super organizado, trabalha de casa às vezes, vai fazer companhia pra gente.
E eu faço questão de contribuir com as despesas, Dona Beatriz. Gustavo acrescentou rapidamente, embora seus olhos dissessem o contrário. Não quero ser um fardo para ninguém. A ironia da palavra fardo não passou despercebida. Era exatamente como Lívia havia me chamado na conversa que ela pensava que eu não tinha ouvido. Entendo, disse simplesmente, me levantando da poltrona. Então, a senhora está de acordo? Perguntou Lívia, esperançosa. Caminhei até a janela, olhando para a rua lá embaixo. Um casal passeava com um cachorro. Uma criança andava de bicicleta. A vida normal de um sábado à tarde. Mas ali dentro daquele apartamento, tudo estava prestes a mudar completamente. Virei-me para encará-los, e pela primeira vez, deixei que vissem uma expressão diferente no meu rosto. Não era mais a mãe acolhedora e disponível. Era uma mulher que havia tomado decisões importantes e estava prestes a executá-las. Lívia, Gustavo, comecei, minha voz calma, mas firme. Eu também tenho uma novidade para vocês. Uma surpresa. Lívia franziu a testa, confusa. Gustavo perdeu um pouco daquele sorriso confiante. Que surpresa, mãe. Respirei fundo, saboreando o momento que havia planejado cuidadosamente durante dias. Estou me mudando. As palavras caíram na sala como uma bomba. Lívia abriu a boca, fechou, abriu novamente. Gustavo ficou pálido, o sorriso confiante completamente desaparecido. Os dois me olhavam como se eu tivesse falado em outro idioma. Como assim? Se mudando? Lívia finalmente conseguiu articular. Exatamente o que você ouviu. Estou me mudando. E antes que perguntem quando, a resposta é agora. Agora? Lívia repetiu, a voz saindo estranha, quase um guincho. Mãe, você está brincando, né? Que piada sem graça. Ela riu, mas era um riso nervoso, forçado, que não chegou aos olhos. Olhou para Gustavo como se esperasse que ele também risse, transformando aquilo numa situação cômica que logo seria esclarecida. Mas Gustavo não estava rindo. Estava parado como uma estátua, o rosto cada vez mais pálido. Não estou brincando, Lívia. Respondi calmamente, indo até o meu quarto. Peguei minha bolsa, que já estava preparada desde manhã, e voltei para a sala. Já aluguei um apartamento, já transferi minhas coisas principais. Só falta eu sair daqui. Espera, espera, espera. Lívia levantou as mãos como se pudesse fisicamente parar o que estava acontecendo. Você alugou um apartamento? Quando? Como? Por quê? Mãe, isso não faz sentido nenhum. Faz todo o sentido para mim, respondi, colocando a bolsa no ombro. Gustavo finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse trêmula. Dona Beatriz, acho que está havendo um mal-entendido aqui. Se a senhora está incomodada com minha mudança, podemos conversar, não precisa. Não é um mal-entendido, Gustavo. Cortei educadamente, mas firmemente. E não é sobre você especificamente. É sobre mim. Sobre minhas escolhas. Sobre minha dignidade. Dignidade? Lívia estava começando a entrar em pânico agora. Do que você está falando? Mãe, você mora aqui. Essa é sua casa. Por que você faria isso? Parei e a encarei diretamente. Senti uma mistura de emoções. Tristeza, decepção, mas também uma estranha sensação de libertação. Lívia, há uma semana eu estava descansando no sofá quando ouvi você conversando ao telefone com Gustavo. O rosto dela ficou branco. Completamente branco. Seus olhos se arregalaram e ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Você ouviu? Ela sussurrou, a voz praticamente sumindo. Ouvi tudo. Cada palavra, cada plano, cada risada sobre como eu era fácil de convencer e como eu nunca nego nada. Ouvi você dizer que eu moro aqui de favor e que é o mínimo que eu posso fazer, contribuir com as despesas. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Lívia. Gustavo estava agora visivelmente desconfortável, desejando claramente estar em qualquer outro lugar. Mãe, eu não quis dizer daquele jeito. Foi só... Lívia tentou se explicar, mas as palavras saíam atropeladas, sem coerência. Você não quis dizer como? Como não quis ofender? Como não quis me usar como garantia financeira para convencer seu namorado a vir morar aqui? Minha voz permaneceu calma.
mas cada palavra carregava o peso de uma semana de dor processada. Lívia, você tem 28 anos. Eu criei você sozinha depois que seu pai morreu. Trabalhei em 2 empregos para pagar sua escola particular. Me endividei para pagar sua faculdade. Vendi minha casa, a casa que seu pai e eu construímos juntos, para te ajudar a dar entrada neste apartamento. E descobri que tudo isso me transformou, aos seus olhos, numa fonte de dinheiro conveniente. Não é assim. Ela chorou, se aproximando de mim. Mãe, você entendeu errado. Eu te amo. Eu só estava empolgada com a ideia de Gustavo morar aqui e falei besteira. Besteira é algo que se diz sem pensar. Mas você pensou bastante, Lívia. Pensou o suficiente para calcular quanto dinheiro sobraria se dividissem as contas comigo. Pensou o suficiente para planejar não me avisar antes, para preparar o terreno primeiro. Você me conhece bem o bastante para saber que eu nunca negaria nada a você. E decidiu usar isso a seu favor. Gustavo deu um passo para trás, provavelmente desejando que o chão se abrisse e o engolisse. Suas malas estavam ali, monumentos à ganância e ao oportunismo que haviam orquestrado juntos. Dona Beatriz, eu juro que não era minha intenção, ele começou. Gustavo, não me insulte com mentiras. Interrompi. Você é um homem de 30 anos procurando uma situação confortável onde não precise pagar aluguel. Lívia te ofereceu exatamente isso, usando meu dinheiro como isca. Vocês 2 são adultos que tomaram decisões adultas. Agora eu também estou tomando a minha. Caminhei até a porta, mas Lívia correu e ficou na minha frente, as lágrimas escorrendo livremente agora. Mãe, por favor, não vai embora assim. A gente pode conversar, resolver isso. Eu fui idiota, reconheço, mas você não pode simplesmente abandonar sua filha. A palavra abandonar me atingiu como um tapa. Respirei fundo antes de responder. Abandonar, Lívia? Eu te abandonei quando trabalhei em 2 empregos para te dar tudo? Quando me endividei para pagar sua educação? Quando vendi minha casa para te ajudar? Quando cozinhei, limpei e cuidei de tudo aqui para que você chegasse do trabalho e encontrasse conforto? Minha voz tremeu pela primeira vez. Não, querida, eu não estou te abandonando. Estou apenas parando de permitir que você me use. Eu não estava te usando, ela gritou desesperada. Estava sim. E o pior é que você nem percebe. Você cresceu tão acostumada com minha bondade que a transformou em expectativa, em direito adquirido. Acha que pode fazer planos com meu dinheiro sem me consultar? Pode trazer pessoas para morar aqui sem meu consentimento? Pode me classificar como alguém que mora de favor, quando eu pago metade de tudo. Passei por ela gentilmente, mas com firmeza. Na porta, virei-me uma última vez. Lívia, quando você estiver pronta para me ver não como uma fonte de recursos, mas como sua mãe, uma pessoa com sentimentos, dignidade e o direito de ser respeitada, meu telefone estará aberto. Até lá, vocês 2 têm muito espaço neste apartamento para construir a vida que planejaram. Sem mim, bancando. Mãe! Lívia gritou, mas eu já estava abrindo a porta. Dona Beatriz, espera! Gustavo tentou, mas sua voz soava desesperada e oca. Fechei a porta suavemente atrás de mim e caminhei pelo corredor até o elevador. Mesmo através da porta fechada, podia ouvir os soluços de Lívia. Meu coração doía. Doía tanto que parecia estar sendo esmagado. Mas minha decisão estava tomada. O elevador chegou e entrei. As portas se fecharam, silenciando os sons do apartamento. Olhei para meu reflexo no espelho do elevador. Uma mulher de 60 anos com os olhos úmidos, mas a cabeça erguida. Uma mulher que finalmente havia escolhido a si mesma. Cheguei ao meu novo apartamento com as pernas trêmulas e o coração pesado. A última meia hora havia sido uma das mais difíceis da minha vida, mas também uma das mais necessárias. Sentei-me no sofá que havia comprado alguns dias antes e finalmente permiti que as lágrimas caíssem livremente. Chorei por tudo. Pela inocência perdida, pela confiança quebrada, pela filha que achei que conhecia, mas que revelou um lado que eu nunca havia visto. Mas também chorei de alívio. Alívio por não ter que mais fingir que não sabia. Alívio por ter tomado uma atitude. Alívio por ter escolhido minha dignidade.
Meu celular começou a tocar depois de uns 20 minutos. Era Lívia. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou novamente. E novamente. E mais uma vez. 10 chamadas em 15 minutos. Depois vieram as mensagens. Mãe, por favor, atende. Mãe, a gente precisa conversar. Eu sinto muito. Eu errei. Volta pra casa. Pelo menos me diz onde você está. Respirei fundo e decidi que precisava estabelecer limites claramente. Gravei uma mensagem de áudio. Lívia, estou bem. Estou no meu novo apartamento, segura e confortável. Não vou dizer onde porque preciso de espaço agora. Quando você estiver pronta para ter uma conversa adulta e honesta, sem desespero ou manipulação emocional, podemos conversar. Até lá, peço que respeite minha decisão. Enviei e coloquei o celular no silencioso. Precisava de paz para processar tudo. As horas seguintes foram estranhas. Andei pelo apartamento, ainda me acostumando com cada cômodo. Era menor que o quarto que eu tinha na casa de Lívia, mas era completamente meu. Preparei um chá, sentei na varanda e observei o movimento da rua lá embaixo. Pessoas vivendo suas vidas normais, sem saber do terremoto emocional que havia acontecido comigo naquele dia. No dia seguinte, domingo, meu telefone explodiu de novo. Desta vez não eram só mensagens de Lívia, mas também de Gustavo. Dona Beatriz, peço desculpas por qualquer mal-entendido. Nunca foi minha intenção causar problemas na família. Talvez seja melhor eu não morar aqui afinal. Quase ri da mensagem dele. Mal-entendido. Como se o problema fosse uma falha de comunicação, não uma tentativa deliberada de exploração. Lívia continuava enviando mensagens alternando entre súplicas desesperadas e tentativas de justificação. Mãe, eu só queria que a gente fosse uma família maior, que tivesse mais gente em casa. Não era sobre dinheiro. Decidi responder essa. Lívia, você disse literalmente que já calculou quanto sobraria se dividissem as despesas comigo. Disse que eu nunca nego nada como se isso fosse uma fraqueza a ser explorada. Disse que eu moro de favor quando pago metade de tudo. Por favor, não me insulte fingindo que não era sobre dinheiro. A resposta dela demorou alguns minutos, e quando veio, percebi que talvez ela estivesse começando a entender a gravidade do que havia feito. Você tem razão. Eu falei aquelas coisas horríveis e não tem desculpa. Mas, mãe, eu nunca quis te machucar. Eu não pensei. Agi como uma idiota egoísta e agora perdi você. Pelo menos ela estava sendo honesta agora. Mas honestidade depois de ser pega não tinha o mesmo valor que honestidade espontânea. Na segunda-feira, tomei uma decisão importante. Liguei para Dr. Alberto, meu advogado, e pedi que ele redigisse uma carta formal para Lívia, esclarecendo alguns pontos. Prezada Lívia Ferreira Santos, por meio desta, venho esclarecer formalmente minha situação financeira e patrimonial em relação a você, minha filha. Primeiro, todo o dinheiro proveniente da venda da minha casa, do qual dei parte significativa como contribuição para a entrada do seu apartamento, foi um presente, não um empréstimo. Não espero nem exijo devolução. Segundo, a partir desta data, não haverá mais contribuição automática de minha parte para despesas do apartamento onde você reside, visto que não moro mais lá. Terceiro, todos os meus recursos financeiros foram transferidos para contas bancárias de minha exclusiva titularidade. O cartão adicional que você possuía foi cancelado. Quarto, minha aposentadoria e rendimentos de investimentos são para meu uso exclusivo e manutenção da minha qualidade de vida. Quinto, quando e se eu decidir ajudar você financeiramente no futuro, será por minha livre e espontânea vontade, não por expectativa ou obrigação. Sexto, mantenho o desejo de reconstruir nosso relacionamento mãe e filha, mas baseado em respeito mútuo, não em dependência financeira. Com carinho, mas com firmeza, Beatriz Ferreira Santos. A carta foi enviada por correio registrado e também por e-mail. Era importante que tudo ficasse documentado e claro. Naquela mesma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Contra meu melhor julgamento, atendi. Beatriz? Era a voz de uma mulher mais velha que eu não reconheci imediatamente.
Quem fala? É Sônia, mãe do Gustavo. Lívia me passou seu número. Eu queria pedir desculpas pelo meu filho. Aquilo me pegou completamente de surpresa. Dona Sônia, com todo respeito, você não tem culpa do que seu filho adulto faz. Eu sei, mas quando soube da situação, fiquei horrorizada. Criei meu filho melhor que isso. Ele me contou sobre o plano que fez com sua filha e... Beatriz, como mãe, peço desculpas. Já conversei seriamente com ele. Ele vai voltar para o apartamento antigo dele. Agradeço por ligar, Sônia, e aprecio sua honestidade. Você fez certo, sabia? Em proteger sua dignidade. Eu teria feito o mesmo. Depois que desliguei, senti uma estranha validação. Até a mãe do Gustavo reconhecia que eu havia tomado a decisão certa. 3 dias depois de sair daquele apartamento, eu estava estabelecendo uma rotina nova. Acordava quando queria, preparava café só para mim, lia jornal na varanda, ia caminhar no parque próximo. Estava pela primeira vez em anos, vivendo para mim mesma. E embora meu coração ainda doesse pela situação com Lívia, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia completa. Uma semana havia se passado desde que saí daquele apartamento. Uma semana de paz, de autodescoberta, mas também de mensagens incessantes de Lívia que alternavam entre súplicas, pedidos de desculpas e tentativas de manipulação emocional. Eu mantinha respostas curtas e firmes, sem ceder nem um centímetro. Até que naquela quinta-feira à noite, quando eu estava preparando chá na cozinha do meu apartamento novo, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e meu coração apertou. Era Lívia. Ela estava com os olhos inchados de chorar, o cabelo desgrenhado, uma aparência completamente diferente da filha sempre arrumada que eu conhecia. Ao lado dela, visivelmente desconfortável, estava Gustavo. Respirei fundo antes de abrir a porta, mantendo-a entreaberta com a corrente de segurança. Como vocês descobriram meu endereço? Eu liguei para a dona Carmen do banco. Lívia admitiu, a voz embargada. Implorei para ela me dizer onde você estava. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Lívia, eu disse que quando você estivesse pronta para uma conversa adulta, poderíamos falar. Não disse que você podia invadir meu espaço. Eu sei que errei em vir aqui sem avisar. Mas, mãe, por favor, só 5 minutos. Olhei para Gustavo, que mantinha os olhos baixos, claramente sem querer estar ali. Gustavo, o que você está fazendo aqui? Perguntei diretamente. Ele finalmente me olhou, e vi algo diferente em seus olhos. Não era mais aquela confiança arrogante. Era vergonha. Dona Beatriz, eu vim pedir desculpas pessoalmente. Minha mãe me fez entender a gravidade do que fizemos. Não tenho justificativa para meu comportamento. Suspirei e abri a porta, permitindo que entrassem. Não porque estava perdoando, mas porque precisava que essa conversa acontecesse de uma vez por todas. Eles entraram e ficaram de pé na sala, como crianças chamadas à diretoria. Lívia olhava ao redor, vendo meu apartamento modesto, mas aconchegante, e mais lágrimas desceram pelo seu rosto. Senta, disse simplesmente, apontando para o sofá. Sentei-me na poltrona em frente, mantendo distância física e emocional. Vocês têm 5 minutos, comecei. Digam o que vieram dizer. Lívia limpou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo, tentando se controlar. Mãe, essa semana foi a pior da minha vida. Não por causa do dinheiro. Ela se apressou em acrescentar quando viu minha expressão cética. Mas porque eu finalmente entendi o que fiz. O que nós fizemos. Ela olhou para Gustavo, que assentiu. Quando você saiu, quando eu vi suas costas indo embora, eu entrei em pânico. Não porque ia perder a contribuição financeira, mas porque perdi você, minha mãe. A única pessoa que sempre esteve do meu lado, mesmo quando eu não merecia. Você tem razão em dizer mesmo quando não merecia. Respondi friamente. Continue. Gustavo tomou coragem para falar. Dona Beatriz, vou ser completamente honesto com a senhora. Quando Lívia me falou do plano, eu não pensei 2 vezes. Eu via uma oportunidade de economizar dinheiro, de ter uma vida mais confortável.
Não pensei na senhora como pessoa, como alguém com sentimentos e dignidade. Pensei na senhora como um recurso, completei por ele. Como algo a ser usado. Ele baixou a cabeça. Sim, e foi desprezível. Minha mãe me deu a maior bronca da minha vida quando contei a situação. Ela disse que se eu era o tipo de homem que explorava senhoras idosas para ter conforto, então ela havia falhado como mãe. Você tem 60 anos, mãe. Não é idosa. Lívia interrompeu com uma tentativa fraca de leveza. O ponto não é a idade, Lívia. O ponto é o respeito, ou a falta dele. Silêncio pesado caiu na sala. Lívia brincava nervosamente com as mãos no colo. Mãe, eu passei essa semana pensando em tudo. Em como cresci com você me dando tudo, me apoiando em tudo, sempre dizendo sim. E eu transformei sua bondade em garantia. Eu parei de ver como amor e comecei a ver como algo que era meu por direito. Como se você existisse para me servir. Pelo menos você está sendo honesta agora. Eu sou sua filha, não sua dona. Você não me deve nada. Você já fez tanto, tanto por mim, e eu retribuí planejando te usar. Ela começou a chorar novamente. Como eu pude ser tão cruel com a pessoa que mais me ama no mundo? Senti meu coração amolecer um pouco, mas mantive minha posição firme. Lívia, você quer saber o que mais me machucou? Não foi só o plano em si, foi a risada. Você riu quando disse que eu era fácil de convencer. Riu quando falou que eu morava de favor, como se minha presença na sua vida fosse uma piada, um inconveniente tolerado. Eu não estava rindo de você. Ela soluçou. Eu estava nervosa, empolgada com a ideia. Mas você tem razão. Foi cruel, foi desrespeitoso. Foi tudo de pior que eu poderia ter feito. Gustavo se levantou. Dona Beatriz, eu vou embora. Voltei para meu antigo apartamento. Lívia e eu, nós terminamos. Olhei para Lívia, que assentiu, confirmando. Quando você foi embora, eu percebi que não conhecia o Gustavo de verdade. E ele percebeu que também não me conhecia. Nós estávamos construindo um relacionamento em cima de ganância, de conveniência. Não era amor real. Gustavo estendeu a mão para mim. Dona Beatriz, lamento profundamente meu papel nisso tudo. A senhora me ensinou uma lição que eu nunca vou esquecer. Obrigado por isso, mesmo que tenha sido da forma mais dolorosa. Apertei sua mão brevemente. Ele saiu, deixando-me sozinha com Lívia. Mãe, ela disse suavemente, eu não vim aqui pedir para você voltar. Não vim pedir dinheiro. Vim apenas pedir perdão e dizer que entendo se você nunca mais quiser falar comigo. Olhei para minha filha, vendo finalmente um lampejo de maturidade que nunca havia visto antes. Lívia, eu te perdoo. Mas perdoar não significa esquecer, e definitivamente não significa voltar ao que era antes. Depois que Lívia saiu naquela noite, meu apartamento voltou ao silêncio. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá e refleti sobre a conversa. Ela havia pedido perdão, reconhecido seus erros e até terminado o relacionamento com Gustavo. Eram passos importantes, mas ainda havia uma longa jornada pela frente. Nos dias seguintes, Lívia respeitou meu espaço de uma forma que ela nunca havia feito antes. Não mais ligações incessantes ou mensagens desesperadas. Em vez disso, recebi uma mensagem simples por dia. Bom dia, mãe. Espero que esteja bem. Era um progresso. Pequeno, mas significativo. 2 semanas depois daquela conversa difícil, encontrei Lívia por acaso no supermercado. Ela estava no corredor de produtos básicos, olhando os preços com atenção, comparando marcas, claramente tentando economizar. Quando me viu, ficou paralisada. Mãe, disse suavemente. Lívia, respondi, observando sua aparência. Ela estava mais magra, com olheiras profundas. Não estava usando a roupa cara que costumava usar. Era uma blusa simples que eu a tinha visto usar anos atrás. Como você está? Perguntei, minha voz mais gentil do que pretendia. Sobrevivendo. Ela respondeu com um sorriso triste. Descobri que sem sua contribuição, as contas ficam bem mais apertadas. Tive que cortar o plano de academia, cancelar alguns serviços de streaming
Começar a cozinhar em vez de pedir comida? Coisas que você sempre fez e eu nunca valorizei. Olhei para o carrinho dela. Macarrão instantâneo, arroz, feijão, produtos básicos. Nada das marcas caras que ela costumava comprar quando eu pagava metade do mercado. Está difícil? Perguntei. Está. Ela admitiu honestamente. Mas está sendo bom também. Estou aprendendo o valor real do dinheiro. O valor do trabalho. O valor de tudo que você sempre fez e que eu tratava como garantido. Havia algo diferente nela. Uma humildade genuína que eu nunca havia visto. Não era a Lívia desesperada que apareceu no meu apartamento com Gustavo. Era uma Lívia que estava, pela primeira vez, realmente crescendo. Você está comendo direito? Perguntei, sem conseguir evitar meu instinto maternal. Estou. Aprendi a cozinhar seguindo aqueles cadernos de receita que você deixou. Lembra? Aqueles com suas anotações nas margens? Seus olhos se encheram de lágrimas. Cada vez que leio suas observações, Lívia adora esse prato, ou adicionar mais queijo, eu choro. Porque vejo o quanto você pensava em mim, em me agradar, em fazer minha vida melhor. Meu coração apertou. Lívia, não, mãe. Deixa eu falar. Eu preciso que você saiba que mudei. De verdade. Não porque perdi o conforto financeiro, mas porque perdi você. E isso me fez perceber que passei 28 anos tendo a mãe mais incrível do mundo e tratando você como mobília. Respirei fundo, sentindo as lágrimas ameaçarem. Estou fazendo terapia. Ela continuou. Com o dinheiro que economizei cortando gastos supérfluos. A terapeuta me ajudou a entender que cresci com privilégios que nunca reconheci. Que transformei sua generosidade em expectativa. Que confundi amor incondicional com servidão. Fico feliz que esteja fazendo terapia, disse sinceramente. Mãe, eu não estou te contando isso para tentar te convencer a voltar, ou a me ajudar financeiramente, ou qualquer coisa assim. Só quero que saiba que estou trabalhando em mim mesma, que reconheço meus erros, e que se um dia você quiser ter uma relação mãe e filha comigo novamente, uma relação de verdade, baseada em respeito mútuo, eu vou estar aqui, esperando, pelo tempo que for necessário. Olhei para minha filha e vi pela primeira vez uma adulta responsável emergindo da jovem mimada que eu havia ajudado a criar. Não era uma transformação completa, essas coisas levam tempo, mas era um começo genuíno. Lívia, você quer almoçar comigo amanhã? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar muito. Seus olhos se arregalaram. Sério? Sério, no meu apartamento, meio-dia. Vou fazer aquele frango com batatas que você gosta. Ela começou a chorar ali mesmo, no meio do supermercado. Eu adoraria, mãe. Muito obrigada. Mas, Lívia, acrescentei firmemente, isso não significa que voltamos ao que era antes. Significa que estou disposta a construir algo novo, algo melhor, algo baseado em respeito. Eu entendo. E é tudo que eu quero. Obrigada, mãe. Obrigada por me dar uma chance. Terminamos nossas compras e nos despedimos na porta do supermercado. Voltei para casa sentindo algo que não sentia há semanas. Esperança. Esperança de que minha filha realmente estava aprendendo. Esperança de que nossa relação pudesse ser reconstruída. Não como era antes, mas como algo mais saudável e equilibrado. Esperança de que no final, essa dor toda teria valido a pena. Mas enquanto preparava minha janta sozinha naquela noite, também senti algo mais. Orgulho. Orgulho de ter tido a força de estabelecer limites. Orgulho de ter escolhido minha dignidade. Orgulho de ter ensinado a Lívia, mesmo que da forma mais dolorosa, a lição mais importante que uma mãe pode ensinar. Respeito não é opcional, é essencial. O almoço de domingo chegou e pontualmente ao meio-dia a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Lívia com um pequeno buquê de flores e uma expressão nervosa. Trouxe isso para você, disse timidamente, estendendo as flores. Não são caras, comprei na feira, mas me lembrei que você sempre gostou de crisântemos. Peguei as flores, tocada pelo gesto. São lindas. Entre. Durante o almoço conversamos como não conversávamos há anos.
Não sobre dinheiro, não sobre favores ou obrigações, mas sobre vida. Lívia me contou sobre o trabalho, sobre como estava pegando horas extras para compensar a perda da minha contribuição financeira. Estou exausta, ela admitiu, servindo-se de mais frango. Acordo às 6 da manhã, trabalho até às 6 da tarde, chego em casa e ainda tenho que limpar, cozinhar, lavar roupa. É só quando estou caindo de cansaço na cama que penso: nossa, era isso que minha mãe fazia todos os dias enquanto eu reclamava que o almoço estava sem sal. Bem-vinda à vida adulta real, disse com um meio sorriso. Eu não estava sendo adulta antes, né? Estava sendo uma criança mimada num corpo de 28 anos. Depois do almoço, enquanto tomávamos café na varanda, Lívia ficou séria. Mãe, preciso te contar uma coisa. Na semana passada, o síndico do prédio me procurou. O condomínio estava atrasado. Eu não tinha dinheiro para pagar. Meu primeiro instinto foi oferecer ajuda, mas mordi a língua e esperei. Tive que vender minha TV nova, aquela de 55 polegadas que comprei parcelada há 6 meses. Vendi pela metade do preço para conseguir pagar o condomínio e parte das outras contas. Foi humilhante ir naquelas lojas de produtos usados, negociar, aceitar muito menos do que valia. E como você se sentiu? Perguntei. Derrotada no começo, mas depois aliviada, porque percebi que aquela TV não me fazia falta. Era só mais uma coisa que comprei para impressionar pessoas, para postar nas redes sociais, para fingir que tinha uma vida que na verdade estava sendo bancada por você. Ela mexeu no café pensativa. Sabe qual foi a parte mais difícil dessa semana toda, mãe? Não foi vender a TV. Não foi comer macarrão instantâneo 3 vezes na semana. Foi perceber quantas amizades eu tinha que eram falsas. Quando parei de sair para bares caros, de viajar, de comprar roupas de marca, metade das minhas amigas simplesmente desapareceram. Às vezes as dificuldades nos mostram quem realmente importa, comentei. É verdade. E me mostrou algo mais importante. Me mostrou quem eu realmente sou quando tiro todas as máscaras. Ela me olhou com olhos marejados. E não gostei muito do que vi. Uma mulher vazia, superficial, que media seu valor pelo que podia comprar, não pelo que podia ser. Mas você está mudando isso. Observei gentilmente. Estou tentando. Ontem, uma vizinha idosa do prédio estava voltando do mercado com sacolas pesadas. Antigamente eu nem notaria, mas dessa vez ajudei ela a subir. Conversamos um pouco. Ela me convidou para tomar café na casa dela algum dia. Lívia sorriu. Coisas simples que você sempre fez e eu achava perda de tempo. Conexões humanas nunca são perda de tempo. Eu sei disso agora. Ela pausou, respirando fundo. Mãe, também preciso te contar sobre o trabalho. Meu chefe me ofereceu uma promoção. Isso é ótimo. É e não é. A promoção significa mais responsabilidade, mais horas, mas o salário aumenta em R$ 800. Antigamente eu teria recusado. Mais trabalho? Nem pensar. Mas agora aceitei, porque entendi que nada vem de graça nessa vida. Tudo tem que ser conquistado. Senti orgulho genuíno. Estou orgulhosa de você, Lívia. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Mãe, eu perdi 3 quilos esse mês. Não porque estou passando fome, mas porque estou estressada, ansiosa, descobrindo como é difícil ser realmente independente. E a cada noite, quando deito na cama sozinha naquele apartamento, penso em como você fez tudo isso sozinha por anos. Como criou uma filha, trabalhou, pagou contas, manteve uma casa e ainda encontrava energia para sorrir e me perguntar como foi meu dia. Foi difícil, admiti, mas valia a pena porque eu te amava. E eu desperdicei tudo isso. Desperdicei anos de amor incondicional te tratando como empregada, como banco, como qualquer coisa menos o que você realmente era. Minha mãe, a pessoa mais importante da minha vida. Estendi a mão e segurei a dela. Lívia, você não desperdiçou tudo, porque agora você aprendeu. E essa lição vai te tornar uma pessoa melhor. Uma mulher melhor. Talvez um dia, uma mãe melhor. Você acha que podemos...
Que podemos reconstruir nossa relação? Não como era antes, eu sei. Mas algo novo? Algo saudável? Olhei para minha filha. Não mais a jovem mimada, mas uma mulher aprendendo duramente sobre responsabilidade, respeito e amor verdadeiro. Acho que já começamos. Respondi suavemente. Ficamos na varanda por mais 2 horas, conversando, chorando às vezes, rindo outras. Era diferente. Era melhor. Era real. Quando Lívia foi embora no final da tarde, me abraçou forte. Obrigada por não desistir de mim, mãe. Mesmo quando eu merecia. Nunca vou desistir de você, disse. Mas também nunca mais vou permitir ser desrespeitada. Combinado? Combinado. 3 meses se passaram desde aquele primeiro almoço de reconciliação. 3 meses de reconstrução lenta, cuidadosa, de uma relação que havia sido quebrada, mas não destruída. 3 meses de aprendizado mútuo sobre o que significava ter uma relação saudável entre mãe e filha. Era uma tarde de sábado quando Lívia apareceu no meu apartamento, dessa vez com aviso prévio e permissão. Ela havia ligado na quinta-feira perguntando se podíamos conversar no final de semana. Havia algo importante que queria me mostrar. Quando abri a porta, encontrei uma Lívia transformada. Não fisicamente, embora estivesse mais magra e com uma aparência mais madura, mas na energia que emanava. Havia uma leveza nela que eu não via há anos. Talvez nunca tivesse visto. Oi, mãe, disse, me abraçando com afeto genuíno. Trouxe bolo de cenoura. Fiz eu mesma usando sua receita. Provei o bolo enquanto preparávamos café. Estava delicioso, com aquele toque especial que só receitas feitas com amor têm. Está perfeito, disse honestamente. Aprendi com a melhor. Ela respondeu sorrindo. Sentamos na varanda, nosso lugar preferido para conversas importantes. Mãe, esses 3 meses foram os mais difíceis e os mais transformadores da minha vida, começou Lívia. Lembra que te contei sobre a promoção no trabalho? Pois bem, aceitei. E com um salário maior, consegui quitar todas as minhas dívidas. Isso é maravilhoso, Lívia. E tem mais. Comecei a economizar. Não muito, só uns R$ 300 por mês, mas é meu. Conquistado com meu trabalho, meu suor, meu esforço. Seus olhos brilhavam com orgulho genuíno. Pela primeira vez na vida, entendo o que significa ganhar algo de verdade. Ela pegou minha mão. Mas o que eu realmente queria te dizer hoje é outra coisa. Mãe, eu te perdoo. Fiquei confusa. Você me perdoa? Lívia, eu não... Deixa eu explicar. Ela interrompeu gentilmente. Na terapia, minha psicóloga me fez perceber que eu carregava ressentimento de você. Ressentimento inconsciente de que você sempre foi tão boa, tão dedicada, tão perfeita como mãe. Isso me fazia sentir inadequada, nunca boa o suficiente. E em vez de trabalhar em mim mesma, eu transformei sua bondade em fraqueza aos meus olhos. Era uma forma torta de lidar com minha própria insegurança. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Nunca havia pensado nisso dessa forma. Então, eu te perdoo por ter sido uma mãe tão incrível que me fez sentir que nunca seria como você. E peço desculpas por ter demorado 28 anos para entender que não preciso ser como você. Preciso ser a melhor versão de mim mesma. Lívia, eu soluçava agora. Você não tem ideia de quanto isso significa para mim. Tenho sim, mãe. Porque nesses 3 meses eu também aprendi algo sobre mim. Aprendi que sou mais forte do que pensava. Aprendi que posso ser independente. Aprendi que posso respeitar e amar ao mesmo tempo. Ela enxugou suas próprias lágrimas. E aprendi que ter você na minha vida não é uma garantia. É um privilégio. Um privilégio que quase perdi por pura estupidez. Ficamos abraçadas por longos minutos, chorando juntas, curando juntas. Mãe, eu sei que estabelecemos limites, que você não vai mais contribuir financeiramente comigo, e isso está certo. Mas posso pedir uma coisa? Pode. Você poderia vir jantar comigo uma vez por semana? Não para você cozinhar, para eu cozinhar para você, para a gente conversar, assistir um filme, ser mãe e filha de verdade? Sorri através das lágrimas. Eu adoraria. E se algum dia, daqui a muitos anos, quando você realmente precisar,
Se você quiser voltar a morar comigo, será diferente. Será porque eu quero te cuidar, te honrar, te respeitar. Não porque espero algo em troca. Lívia, eu tenho meu apartamento, minha independência. Eu sei, mãe. Não estou pedindo nada agora. Só quero que saiba que a porta está aberta. Não por pena, não por obrigação, mas por amor verdadeiro. Olhei para minha filha. Não mais a jovem egoísta que planejou me usar, mas uma mulher que havia passado pelo fogo da consequência e saído fortalecida. Sabe o que mais aprendi nesses meses? Ela continuou. Aprendi que você me ensinou a lição mais importante não quando me dava tudo, mas quando me tirou tudo. Você me ensinou dignidade, autoestima, respeito próprio. E fez isso me amando o suficiente para me deixar cair e aprender a levantar sozinha. Foi a coisa mais difícil que já fiz, admiti, e a mais necessária. Mãe, eu te amo. Não o amor interesseiro que eu tinha antes, mas amor verdadeiro. Amor que respeita, que admira, que reconhece. Eu também te amo, Lívia. Sempre amei. E estou tão orgulhosa da mulher que você está se tornando. Naquela tarde, enquanto comíamos o bolo que ela havia feito e fazíamos planos para nossos jantares semanais, percebi que a dor havia valido a pena. O afastamento temporário havia criado espaço para um reencontro muito mais profundo e verdadeiro. Lívia não era mais minha filha dependente. Era minha filha independente que escolhia me ter em sua vida, não por necessidade, mas por amor. E eu não era mais a mãe que dizia sim a tudo. Era a mãe que havia aprendido que às vezes amar significa dizer não, estabelecer limites, exigir respeito. Quando ela foi embora naquela noite, fiquei na varanda olhando as estrelas. 60 anos de vida, e ainda estava aprendendo lições importantes sobre amor, limites e dignidade. E pela primeira vez em muito tempo, senti que tanto eu quanto Lívia estávamos exatamente onde precisávamos estar. Livres, respeitadas e genuinamente conectadas. O fim de um capítulo doloroso havia se transformado no começo de algo muito mais bonito e verdadeiro.